Açúcar refinado, açúcar mascavo, açúcar de coco, mel, xilitol, estévia. O que não falta são opções para adoçar suas receitas. Mas quais exatamente são as diferenças entre cada tipo de açúcar, de adoçante? Será mesmo que é muito melhor trocar o açúcar refinado pelo açúcar mascavo ou açúcar de coco? Se você é novo por aqui, meu nome é Flávia e aqui nesse canal eu compartilho muito do meu conhecimento com vocês sobre nutrição, hábitos, comportamento e vida saudável no geral. E é claro que eu tenho que aproveitar esse momento para pedir a sua inscrição aqui, se você ainda não é inscrito, né? Que custa aproximadamente R$ 0 e 1 ou 2 segundos. Brincadeiras à parte, não custa muito para você, mas me ajuda demais. Mas agora vamos ao que interessa. Precisamos esclarecer tudo sobre os tipos de açúcares, de adoçantes e outras formas de adoçar, porque estão surgindo cada vez mais opções. Quanto mais opções existem de qualquer coisa, mais dúvidas a gente tem na hora de escolher e muitos mitos ou informações duvidosas surgem também. Eu vou falar sobre os diferentes tipos de açúcares, adoçantes naturais, adoçantes artificiais e outras formas naturais de adoçar, como o mel e as tâmaras, que estão se tornando cada vez mais comuns como uma alternativa natural de adoçar receitas. E eu aposto que eu vou quebrar algumas crenças que você tem sobre esses dois que eu falei aqui por último. Começando pelos tipos de açúcares, vamos falar do açúcar refinado ou açúcar branco. Ele passa por um processo de refinamento onde perde praticamente todos os nutrientes, e aí o que sobra são somente as calorias vazias. E além disso, nesse processo de refinamento, algumas substâncias químicas são adicionadas para que ele fique nesse formato que a gente conhece, bem fino e bem branquinho, que é o óxido de cálcio e o enxofre. O açúcar refinado é rapidamente absorvido pelo nosso corpo, por isso ele aumenta de forma bem rápida os níveis de glicose no sangue, ou seja, ele causa picos glicêmicos. Já o açúcar cristal também passa por um processo de refinamento, só é um pouco mais leve que o açúcar refinado. Aí nós temos o açúcar demerara, que ele é um pouco menos refinado que o açúcar cristal, mas ainda é mais refinado que o açúcar mascavo, é um meio termo entre os dois. O açúcar mascavo é o menos processado de todos, ele não passa pelo mesmo processo de refinamento dos outros tipos, o que faz com que ele tenha um pouco mais de nutrientes. Apesar disso, no fim das contas, ele também é nada mais nada menos que uma forma de açúcar, então seu consumo excessivo também traz os mesmos problemas do açúcar branco. A pequena quantidade de nutrientes não justifica o consumo de forma exagerada, né? Você não vai buscar no açúcar uma fonte de nutrientes. Então trate ele como qualquer outro tipo de açúcar. E o açúcar de coco? Você já ouviu falar, já usou aí nas suas receitas saudáveis, sabe quais são as suas propriedades? Bom, ele aparece muito por aí como uma alternativa mais saudável para adoçar, porque assim como o açúcar mascavo, ele tem um pouco de nutrientes, mas ele também tem um índice glicêmico mais baixo que os outros tipos de açúcar, ou seja, ele é liberado mais lentamente na corrente sanguínea, não causando picos de glicose. Então ele pode ser uma alternativa mais saudável, mas ainda assim, igual aos outros tipos de açúcar, ele deve ser consumido com moderação, porque não deixa de ser açúcar. Inclusive, a sua composição é 80% sacarose. E sacarose é o açúcar branco, o açúcar refinado que a gente conhece. Esse açúcar normal que a gente compra aí, açúcar de mesa, açúcar de mercado, é 100% sacarose. Então, quase toda a composição também do açúcar de coco é sacarose. Passando para o próximo capítulo, eu vou falar agora sobre os adoçantes, começando pelos naturais. Acredito que todo mundo deve conhecer o adoçante stevia, né? Ele divide opiniões porque nem todo mundo gosta do sabor. Eu confesso que eu tenho dificuldade de adoçar as coisas com stevia, mas ele é totalmente natural, ele é feito a partir de uma planta, não tem calorias e não eleva os níveis de glicose no sangue. Mas como não dá para ter tudo, nem tudo pode ser perfeito, o ponto negativo dele realmente é o gosto. Além da estévia, nós temos também o xilitol e o eritritol. Eles são da categoria dos polióis, ou álcool de açúcar, que são carboidratos que têm uma estrutura química parecida com a do açúcar e do álcool, mas não são exatamente nenhum dos dois. Enfim, você não precisa saber desses detalhes. O que interessa aqui é que eles têm poucas calorias, não provocam picos glicêmicos e têm um sabor um pouco mais parecido que o açúcar comum. Mas é importante moderar o consumo, acho que o que eu mais vou falar nesse vídeo é isso, é importante moderar o consumo, é importante moderar o consumo. Mas isso é importante também, mesmo no caso dos adoçantes naturais, principalmente o xilitol, porque ele pode causar desconforto gastrointestinais em algumas pessoas. Isso acontece porque eles não são completamente absorvidos pelo intestino delgado, que é onde tudo que comemos é absorvido. E aí o que não é absorvido vai para o intestino grosso e fermenta, então pode resultar em gases, inchaço e até diarreia para pessoas que são mais sensíveis. E agora partindo para os adoçantes artificiais, os mais comuns são a sucralose, o aspartame, a sacarina e o ciclamato de sódio. Esse não é tão comum assim de se encontrar para vender nas prateleiras, mas ele é muito utilizado em produtos que são zero açúcar ou diet.
leite. Eles são criados pela indústria e têm um poder adoçante muito maior que o açúcar comum, por isso eles são utilizados geralmente em quantidade bem pequena. Existe muita controvérsia sobre os adoçantes artificiais, provavelmente você já ouviu falar algo sobre isso, e realmente existem alguns estudos que falam que o seu consumo excessivo pode causar efeitos negativos, mas a maioria das agências de saúde consideram o seu consumo seguro, desde que ele seja o quê? Moderado. Próximo capítulo, outras alternativas naturais que também são muito utilizadas para adoçar alimentos, fazer receitas, adoçar bebidas, são o mel, o melado de cana, o xarope ou a calda de agave e as tâmaras. O mel é uma opção geralmente considerada mais saudável por ser natural e por conter um pouco de vitaminas e antioxidantes, então ele realmente tem propriedades bem interessantes. Mas apesar desses nutrientes e falando assim da perspectiva do impacto no nosso corpo e da composição principal do mel, ele é basicamente açúcar. Ele contém uma grande quantidade de glicose e frutose. Como eu falei antes, ele tem benefícios interessantes, como propriedades antimicrobianas. Eu adoro mel, então quando eu não treino cedo, em jejum, eu adoro comer banana com mel e aveia, principalmente porque eu sei que eu já vou utilizar esse açúcar que eu estou ingerindo. Mas quando falamos do mel com a finalidade de adoçar, ele é muito parecido com açúcar. O melado de cana é outra forma natural de adoçar e ele é rico em ferro, cálcio e potássio. É uma das formas de açúcar mais nutritivas, mas, como eu acabei de falar, ainda assim é açúcar. Ou seja, a famosa moderação continua sendo importante e tanto o melado quanto o mel têm um índice glicêmico um pouco mais alto, ou seja, eles aumentam mais rapidamente os níveis de glicose no sangue. Já o xarope de agave ou calda de agave ficou famoso por ter um índice glicêmico baixo, diferente do mel e do melado, mas ele contém uma quantidade muito alta de frutose, que em excesso pode levar a problemas no fígado e problemas metabólicos, porque a frutose não é metabolizada como a glicose no nosso organismo e não vira energia. Eu não vou entrar em detalhes aqui, daria um vídeo só para explicar a diferença da glicose para a frutose e o impacto das duas no nosso corpo. Mas o que importa é que em alguns aspectos a frutose é mais prejudicial para o nosso organismo do que a glicose. É justamente por causa delas que os sucos de fruta, por exemplo, não são tão saudáveis quanto se acredita por aí. No suco saem todas as fibras, grande parte das vitaminas e minerais e fica só a frutose em uma concentração muito grande. Então vamos usar essa mesma dica que eu estou falando aqui para todos os açúcares e moderar o consumo de suco também. Bom, e por fim nós temos as famosas tâmaras. A tâmara é uma fruta muito utilizada como alternativa natural para adoçar receitas. Por ser uma fruta, ela possui alguns nutrientes e uma certa quantidade de fibras, mas além dela já ser super doce naturalmente, nós consumimos ela de forma desidratada. As tâmaras que a gente encontra por aí nos mercados, nas lojas de produtos naturais, são desidratadas. Isso significa que tem uma concentração muito grande de açúcar, tanto glicose quanto frutose, assim como qualquer outra fruta desidratada, né? Tem uma concentração de açúcar muito grande em uma pequena porção. Mas o ponto positivo em relação ao açúcar comum é que a tâmara tem um índice glicêmico um pouco mais baixo, então ela não eleva rapidamente a glicemia. De qualquer forma, modere. Então, aqui nessa última parte, onde eu falei das opções naturais, a gente pode concluir que não é porque é natural, porque tem um pouco de nutrientes ou porque é uma fruta que pode ser consumido de forma livre sem se importar com a quantidade, né? Porque apesar de serem de origens diferentes, terem graus de processamento diferentes, terem índices glicêmicos diferentes, a partir do momento que ingerimos, a partir do momento que está no nosso organismo, do ponto de vista molecular, todos se transformam em uma mesma molécula, que pode ser ou glicose ou frutose. E é importante ter esse conhecimento não só para saber do impacto, né, que cada tipo causa no nosso corpo, mas também para economizar. Às vezes a gente acaba gastando com um tipo de açúcar ou de adoçante muito caro, achando que vai fazer muita diferença e na verdade não faz tanto assim. Ficou mais claro para você a diferença entre cada forma de adoçar ou ainda ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar responder tudo. E se você gostou do conteúdo, curte esse vídeo.